respeito de disciplina eclesiástica, sínodos e concílios, a forma de governo da igreja, e entrando nesse assunto também a respeito da forma também de disciplina praticada pela igreja. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, entender a finalidade e composição dos sínodos e concílios. Segundo, entender a forma de governo presbiteriana. Terceiro, entender o que é disciplina ou censura eclesiástica, seu propósito e como elas se aplicam. Vamos ler o texto base, que está Atos 15, 4 a 6, 16, 4 a 5. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar os gentios, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia em dia aumentavam em número. Qual o contexto aqui? Os irmãos devem saber, Atos 15, quando Paulo chega e Barnabé, eles chegam em Jerusalém e contam tudo o que aconteceu, seu ministério entre os gentios, como os gentios estavam se convertendo, alguns cristãos que haviam se convertido, que eram do partido dos fariseus no judaísmo, partido legalista, que observava a lei e que via importância na lei, eram chamados também de judaizantes, aqueles que achavam que para a salvação, além da conversão em Cristo, da crença em Cristo, era necessário que o convertido continuasse observando a lei mosaica e que o gentio fosse obrigado também a observar a lei mosaica. Então surgiu um dilema que teria que ser discutido. E quem se reúne para discutir? E aí é que está a X da questão, que é o nosso ponto. Se reúnem para discutir os apóstolos, que são as colunas da igreja, os 12 apóstolos, lembrando 12º Matias, os novos apóstolos ali, que são Paulo e Barnabé, apóstolos enviados aos gentios, e os presbíteros da igreja de Jerusalém, como sendo aquele grupo de anciãos que deliberavam, governavam a igreja junto com os apóstolos. Os apóstolos, eles tinham uma jurisdição mais universal, e muitos estavam comissionados para fazerem trabalhos missionários, expansão do evangelho, mas naquele momento crucial, aprove a Deus juntar todos eles ali para que esse primeiro concílio, chamado primeiro concílio da cristandade, ou o concílio de Jerusalém, deliberasse sobre a conversão dos gentios, o que era exigido deles. E num documento que eles prepararam, uma carta que eles prepararam, eles disseram que os gentios não eram obrigados a seguirem a lei mosaica, as tradições do costume judeu, porque eles entenderam que aquilo tudo era cerimonial e apontavam para Cristo. Mas davam algumas orientações, que eles se apartassem de comidas dedicadas a ídolos, animais estrangulados e também das práticas imorais. E esse documento, ele foi levado por Paulo, Barnabé e alguns outros, Silas, a cada igreja cristã, como uma determinação a ser seguida, que foi dada pelo Concílio de Jerusalém. Então, temos aqui então esse relato histórico falando a respeito do governo da igreja logo no início, logo na igreja mãe, a igreja de Jerusalém, quando as decisões foram tomadas por um colegiado de presbíteros, ainda com a presença dos apóstolos. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 31º, diz o seguinte: para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios. Então, a Assembleia de Westminster, ela entende, é o nosso símbolo de fé, ela entende que para o melhor governo da igreja, esse governo ele deve ser colegiado através de sínodos ou concílios. O governo e o pastoreio da nação de Israel e no judaísmo já eram exercidos por anciãos, em hebraico, Zacanim, que quer dizer ancião em hebraico. Então, eles já eram
o governo por anciãos, ele não é originário do Novo Testamento, ele não é originário com a igrejas de governo presbiteriano, não, já era exercido desde antes no Antigo Testamento entre os judeus. Nós podemos ver Números 11:16, que diz o seguinte: é o Senhor já falando para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Ou seja, que governem o povo contigo. Moisés, ele continuava sendo o grande representante, o grande legislador, quando a questão era muito importante, então ele deliberava, mas ele era assistido por um colegiado de anciãos. E ali a palavra clara, ancião, uma pessoa já de idade, experimentada, que não é um jovem e ainda está começando na vida com algumas posições que podem ser consideradas imaturas. Ali uma pessoa que já passou por várias experiências na vida, já pôde ser discipulada, já teve exemplos de vida que lhe moldaram o caráter, desenvolveram-lhe a espiritualidade, e agora estava apta para liderar outros. Ela já havia sido liderada, e agora ela vai refletir a liderança que recebeu, liderando outros. E são superintendentes, ou seja, pessoas que têm essa habilidade, não só ancião, mas não só ter idade, mas também ter a habilidade de governar, de liderar. A ideia de ser superintendentes, anciãos e superintendentes, é essa habilitação, essa capacitação reconhecida por Moisés. Ele vai escolher 70 que tem esse dom, para o dom de liderança. Então vejam que já no Antigo Testamento isso existia. A gente pode ver, por exemplo, que quando Moisés foi se encontrar com Faraó, muitas vezes as ilustrações mostram Moisés só e Arão, mas em Êxodo 3:18 diz o seguinte: e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Então Moisés e Arão não foram só, eles foram pelo menos nessa ocasião junto com os anciãos, com a liderança do povo. Então o povo já tinha uma liderança, mesmo antes de Deus falar para que, naquela ocasião, que ele reunisse os 70 anciãos, o povo de Israel já tinha uma liderança formada por anciãos. E eles acompanharam Moisés nessa primeira reunião aqui, nessa primeira reunião com o Faraó. Na época dos juízes, podemos ver também que os anciãos já estavam presentes. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, da terra de Tobi. Vejam que quem foi buscar o juiz Jefté foram os anciãos, já existia então liderança. Durante o período de Samuel, mesmo Samuel sendo aquele grande líder de Israel, os anciãos também estavam lá assistindo. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Então vejam que a liderança de Israel sempre foi baseada nesse colegiado de anciãos. Na monarquia também, reuniu Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si, em Jerusalém. Fez aí uma grande reunião de Estado do seu reino. E quem foram? Principalmente os anciãos de Israel. Durante o pós-exílio, não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Então vejam, o governador dos judeus e os seus anciãos, os anciãos já assistiam ao governador dos judeus. E na época de Cristo, quando existia o Sinédrio, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás. Os anciãos faziam parte também, na época de Cristo, do Sinédrio. Então não é novidade esse governo através de anciãos, governo colegiado, anciãos superintendentes. Isso é uma prática que já existia no Antigo Testamento. Acontece que a palavra Zacanim, anciãos em hebraico, ela foi traduzida na Septuaginta e no Novo Testamento, quando a Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. E a palavra que eles usaram para traduzir anciãos foi presbíteros, de onde vem o priest em inglês e
presbítero em português. Então a palavra presbítero significa ancião. E seria então a tradução de Zacanim, que seriam os anciãos, todas elas usadas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra presbíteros, ela aparece na nascente igreja de Jerusalém, e a gente vê essa referência pela primeira vez em Atos 11. Porém, não há uma explicação por que é que em Atos 11 se fala a respeito de eleição de presbíteros. Era como se o autor, Lucas, não precisasse explicar ao seu leitor porque a igreja decidiu eleger oficiais para liderarem a igreja, e esses oficiais seriam anciãos ou presbíteros. A ideia que traz é que isso era tão comum entre os judeus que ele não precisava explicar isso. É o que a gente pode ver aqui em Atos 11, 28 a 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Enviando aos presbíteros da Judéia, da igreja de Jerusalém. Então, é a primeira vez que se menciona que essa igreja tinha presbíteros. Não se fala como eles foram eleitos, não se fala por que eles foram eleitos. Simplesmente parte do pressuposto, Lucas partiu do pressuposto, que os judeus já estavam acostumados com o governo através de um colegiado de anciãos. À medida, então, que as igrejas iam sendo fundadas pelos apóstolos, as novas igrejas, eles promoviam também a eleição de presbíteros. É claro que a gente vai ver na Bíblia que não era de imediato, era plantado um trabalho, o apóstolo dava assistência a esse trabalho, quando o trabalho ficava maduro, ele identificava as lideranças locais que poderiam ser eleitas como presbíteros. Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendava ao Senhor em que haviam crido. Então vejam que cada igreja que era sendo fundada, eles elegiam presbíteros. E aqui nós temos nessa passagem também uma importante orientação. Os presbíteros, eles são eleitos. Em toda a Bíblia a gente vai ver que a designação, a ordenação de presbíteros passa por uma eleição. Está aqui bem claro. Então, como é que os presbíteros eles são escolhidos para depois serem ordenados? Através de eleição. E essa eleição feita debaixo de oração. Então, a Bíblia dá esse rito a respeito da ordenação de presbíteros. A Bíblia tem várias características a respeito dos presbíteros, que a gente não vai entrar nessa aula, não é possível, mas pastor Cláudio, durante esse ano, pregou várias vezes sobre as capacitações, as habilidades e o que se espera dos oficiais, incluindo os presbíteros. Então, podem os irmãos recordar no nosso canal alguma pregação anterior do pastor Cláudio, que ele vai estar falando sobre os requisitos para ser um presbítero. E os presbíteros então eram eleitos, não eram ordenados por decisão monocrática de um bispo, não eram ordenados de uma outra forma, mas sim eleitos pela congregação. E é só um detalhezinho aqui, quando a gente fala presbítero, eu vou falar mais adiante, mas presbíteros nesse contexto, presbíteros e pastores eram o mesmo ofício. Depois a gente vai encontrar historicamente, fazer uma dissociação, que eu vou explicar mais adiante, mas nesse contexto do Novo Testamento, presbíteros e pastores eram o mesmo ofício. Presbítero era a designação que eles eram anciãos, e pastor seria como se fosse uma função, eles estão lá para pastorear a igreja. Do mesmo jeito como o termo que a gente vai ver mais adiante, episcopos, que dá origem a bispo, quer dizer supervisor, também fala de uma das funções dos presbíteros, Então, um presbítero quer dizer um ancião. E qual a função dele? Pastorear, por isso é chamado de pastor. Governar, por isso é chamado de supervisor, ou episcopos, ou bispo. Então, são os três, são sinônimos, apontam para a mesma função. Então, por isso que pastores são eleitos pela congregação e presbíteros são eleitos pela congregação. Em Atos 6, a gente vê que os diáconos também eram eleitos pela congregação. Por isso, esses três ofícios são eleitos pela congregação. Tito 5, 1 a 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então veja o que é pôr em ordem as coisas restantes. É o que ele vai dizer. Bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele dá uma série de
características de como deve ser o presbítero, né? Como eu falei, o pastor Cláudio já falou sobre isso, vou só dar uma lida para chegar no que eu quero aqui mais adiante. Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Olha, veja aqui que ele começou falando sobre constituir presbíteros, e agora ele está falando do bispo, o que mostra o que eu te havia falado. Bispos e presbíteros são o mesmo ofício. Então, bispos, vem de episcopos, o que vê além, ou supervisor, é uma designação que aponta para a função do presbítero de ser líder, governar, assim como pastor aponta para a função de pastorear. E quais são as formas de governo eclesiásticos? Hoje, as igrejas cristãs, elas adotam 4 formas de governo eclesiásticos. E antes de eu falar na forma presbiteriana, eu gostaria de falar um pouco das outras 4 formas, das outras 3, né? A presbiterial, na verdade, ela é uma das 4. Primeiro, a forma episcopal. Nessa forma episcopal, você tem um bispo diocesano, ele é responsável por um grupo, uma região geográfica, que tem várias igrejas, e ele é responsável por aquelas igrejas. Em geral, esse bispo ele fica na catedral diocesana, que seria a igreja sede daquela diocese, e ele toma decisões monocráticas, inclusive ele ordena os pastores, ele designa pastores para cada igreja. Isso acontece, a gente vê que acontece nas igrejas de governo episcopal, por isso que o nome é episcopal, assim como acontece na igreja católica. Então é o bispo que designa determinado, no caso da igreja católica, o presbítero é chamado de padre, determinado padre para determinada igreja. E na igreja episcopal também o bispo determina o pastor para determinada igreja. Então é o governo episcopal. E por que episcopal? Porque a figura maior está no bispo. O bispo ele toma essa decisão monocrática. É um governo monárquico. E tem o arcebispo, que seria de uma região maior, que pega várias dioceses. E no caso da igreja anglicana, o arcebispo da Cantuária seria o chefe da igreja nesse sentido de governo, de designação. Há as igrejas nacionais, herança da reforma, em que quando um país, uma região lá aderia à reforma, muitas vezes a igreja se tornava nacional. E muitas vezes acontecia de toda a sociedade ser evangelizada, entrava na igreja, e a igreja se confundia com o Estado. E aí, quando a gente fala igreja nacional, não é, por exemplo, feito a igreja presbiteriana do Brasil, quando a sua jurisdição é o Brasil, não. Essa igreja nacional, ela é quando você tem uma fusão do Estado com a igreja, o que aconteceu muitas vezes. Então, a igreja, ela se torna parte do Estado. E aí, você tem, muitas vezes, o pastor ou o bispo como sendo um funcionário público. E aí uma interferência do Estado na igreja. Isso não existe, e algumas igrejas elas são assim também, igrejas nacionais. A igreja congregacional, em que a congregação ela toma a maioria das decisões. E aí vai variar de igreja para igreja, ela não tem um padrão. Você vai ver igrejas em que até um ato de disciplina eclesiástica, ela é decidida, o tribunal ele é decidido pela própria congregação. Então a congregação é que vota se o irmão acusado de ofensa ele vai ser disciplinado ou não. Então há uma variação, mas a principal característica é que as decisões elas são tomadas pela congregação. Então sempre há uma reunião em que se reúne a igreja para tomar decisões. Por último, nós temos o governo presbiterial, que é o governo adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse governo presbiterial, ele entende que boa parte das decisões elas são tomadas por um colegiado de anciãos que são escolhidos pela congregação. Então você tem aí uma representatividade. Então a congregação ela elege seus representantes junto ao conselho para tomarem decisão. E, em vez de ser as decisões congregacionais, em que todo mundo toma, certas decisões, a maior parte delas, elas são tomadas nesse colegiado de presbíteros. Decisões administrativas, decisões de ordem de disciplina eclesiástica, outras decisões dos rumos da igreja em termos doutrinários, e para a igreja, para o governo presbiterial, tem a vantagem de que esses homens têm que ser homens capacitados
não são neófitos, homens já experimentados para tomarem decisões corretas e pautadas biblicamente. Então, não é qualquer pessoa que poderia ser um presbítero, mas uma pessoa que ela realmente tem domínio da palavra para poder, na hora de tomar decisões baseadas nas Escrituras e pautada nos princípios bíblicos. Então, tanto moralmente como espiritualmente, eles seriam pessoas já experimentadas para poder liderar corretamente. E as decisões seriam decisões bíblicas, decisões corretas para o crescimento da igreja. Então, as decisões elas são colegiadas. Há certas decisões que vai depender do estatuto, ou da constituição de cada igreja, e aí eu falo da igreja de denominação, cada denominação presbiteriana ou de governo presbiterial, porque há igrejas que não têm o nome presbiteriana, mas que têm governo presbiterial. Então, cada estatuto vai decidir qual tipo de decisão ela é levada à congregação. Por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, a aquisição de bem, ela é levada para a congregação. Então, o conselho consulta a congregação e a congregação é que ela vai votar aprovando ou não a aquisição ou venda de bens. Então, patrimônio é sempre levado à congregação. Então, há certos assuntos que são congregacionais, a congregação toma a decisão mediante uma eleição, numa assembleia convocada para isso. Outros assuntos são decididos dentro do conselho. Quais são as características do governo presbiterial? Primeiro, as igrejas locais são unidades federadas. Então, elas são unidades federadas. Há uma federação. A denominação, na verdade, é uma federação. Possui autonomia administrativa. Então, cada igreja ela tem uma autonomia administrativa. Ela não é administrada pela instância superior, mas ela possui essa autonomia administrativa. Inclusive, há uma recomendação que quando a igreja ela é ordenada, que é organizada, na verdade, ela deve constituir um CNPJ próprio para poder se autogerir. Gerir as suas finanças, gerir seu patrimônio. Então, ela é uma unidade autônoma, financeira e liturgicamente também. Então, ela pode até receber a ajuda da instância superior, do concílio superior, que a gente vai ver o presbitério, mas ela deve, como igreja organizada, ela deve gerir suas próprias finanças, ela deve buscar seus próprios recursos, ela deve fazer suas compras dos itens que são necessários, ou termo de patrimônio, de imóvel, ou de outros itens que são necessários para a vida da igreja. E liturgicamente também, ela tem uma certa autonomia. É claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem uma identidade litúrgica, mas ela, em termos de liturgia, ela deixa essa autonomia com cada igreja. Então, por isso que a gente vai ver certas igrejas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que, em termos de liturgia, elas variam um pouco. Ela tem uma identidade, mas essa identidade ela não é fixa. Ela tem uma identidade que a gente vê variações aqui e ali. Uma igreja que uma liturgia de uma forma, outra igreja uma liturgia de outra forma. Há um padrão, mas essa igreja, esse padrão, ele pode ser adaptável. Então a gente vê isso. O que é requerido pelas instâncias superiores é a pregação bíblica. Isso aí não abre mão. Aí a gente não vai poder ter, dentro da nossa denominação, uma pregação que não seja bíblica, que não seja pautada nas Escrituras. Então, há certas características que elas são fortes na denominação e outras que a cada igreja ela se adapta. Submissas à doutrina, como eu falei, e às orientações dos concílios superiores. Então, apesar de ter essa autonomia financeira e litúrgica, mas em termos doutrinários, as igrejas locais elas têm que ser submissas às instâncias superiores, aos concílios superiores. E orientações também. Por exemplo, uma orientação não tão recente, mas que impactou, por exemplo, foi uma orientação do Supremo Concílio de que não se deve mais, as igrejas locais não devem mais eleger e ordenar oficiais que sejam maçons, devido a atual maçonaria está envolvida com misticismo, com ecumenismo, então não era adequado para que um oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil fosse também maçom, em que teria que subscrever o ecumenismo e o misticismo e outras coisas também. Isso foi uma orientação do Supremo Concílio, está publicado. Então as igrejas locais elas têm que obedecer isso, elas têm que obedecer, porque é uma orientação do Supremo Concílio.
cabendo inclusive até a possibilidade de uma igreja que não acatar a decisão do Supremo Concílio poder sofrer uma sanção de uma instância superior, de um concílio superior. Então, em termos doutrinários e em termos de certas orientações, as igrejas elas têm que ser submissas ao concílio superior. Em outros, não, elas têm autonomia para isso. E aí nós temos, então, as seguintes... pois não. Os oficiais. Seria, na verdade, quando eu falei ministro, na verdade, a palavra correta seria oficiais. Todos os oficiais teriam que não poderem estar ligados a qualquer sociedade secreta, em específico a maçonaria, devido a essa nova face da maçonaria século XX, século XXI. Porque se olharmos na história, muitos missionários eram maçons, mas o contexto da maçonaria no século XVIII é um. No século XIX é outro. No século XX e XXI é diferente. Então, é diante dessa nova realidade. Então, como é que nós temos as instâncias dentro do governo presbiterial? Nós temos a igreja local, em que ela tem o seu grupo. A primeira instância, que seria o conselho, ou concilium, do latim concilium, né? Então, seriam, no mínimo, 3 pessoas. Um presbítero, que a gente chama de presbítero docente, que é o pastor efetivo, e a gente chama de docente porque ele é responsável pelo ensino e pela doutrina da igreja, e por isso ele tem que ser um bacharel em teologia, no mínimo. Ele tem que passar por um seminário, e uma vez que ele pegue o grau de bacharel em teologia, e uma vez que ele vai ser ordenado pelo presbitério, então quem ordena um pastor é o presbitério, ele se torna membro daquele presbitério e agora ele pode atuar naquela congregação. E aí ele tem que ter pelo menos 2 presbíteros regentes. Esses presbíteros regentes são os anciãos, homens experimentados e que tenham o dom da supervisão, que sejam supervisores. Então, formando pelo menos 3, você tem aí um conselho para governar aquela igreja. E é claro que dependendo do tamanho da igreja, esse conselho pode ser grande ou pequeno. Quando você tem 3 igrejas, pelo menos locais, reunidas, então você pode formar, então, que chama-se um presbitério, que seria um grupo de igrejas locais. Essa seria a segunda instância. As igrejas se reúnem, em geral, são próximas, em regiões próximas, e elas formam, então, um presbitério, em que elas vão se auxiliar e vão formar, então, delegados de cada uma dessas igrejas, vão formar o corpo do que seria o presbitério. Aí vai ter um que vai ser o presidente do presbitério, e vão ter secretários, tudo exatamente para supervisionar aquelas igrejas locais, auxiliar aquelas igrejas locais, amparar aquelas igrejas locais, intervir quando necessário. Às vezes tem uma questão que surge entre o pastor e o conselho, e há uma necessidade de um árbitro entrar para apaziguar aquela situação, para decidir, solucionar aquele impasse. E aí essa intervenção ela é de um conselho superior, é do presbitério. Quando você tem vários presbitérios reunidos, também com certa proximidade geográfica, aí você tem um sínodo, que seria a terceira instância. Os sínodos, então, são a reunião de vários presbitérios. E, em alguns casos, se você tem um sínodo, como o sínodo do Acre, todo um estado, todos os presbitérios do Acre se reúnem e formam um sínodo, ou, no caso, Pernambuco, que tem vários sínodos. Não tem um sínodo só, porque a região a quantidade de igrejas é maior, a quantidade de presbitérios é maior, então se fez vários sínodos. Então, o sínodo é uma reunião de vários presbitérios. E há sempre são instâncias superiores. Você tem uma questão, a igreja local tem uma questão, faz uma consulta ao presbitério. O presbitério não consegue deliberar, faz uma consulta ao sínodo. E assim sobe. E aí você tem a quarta instância, que seria a reunião de todos os sínodos e de todos os presbitérios e todas as igrejas locais representadas em seus presbitérios dentro do Brasil. E esse quarta instância e última instância é chamada de Supremo Concílio na Igreja Presbiteriana do Brasil, ou em outras igrejas do governo presbiterial podem ser chamadas também de Assembleia Nacional. E aí seria a última instância, que é a reunião de todos os sínodos e presbitérios daquela região, que no nosso caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a jurisdição é o Brasil. E eles tomam, então, essas decisões que são relevantes, que são importantes para todas as igrejas, ou questões que são levantadas pelos presbitérios, pelos sínodos, e sobem até chegar à questão por exemplo, uma questão que toda reunião do Supremo Concílio sobe, é a questão de consulta com relação à ordenação de mulheres para os ofícios.
diácono, presbíteros e pastores, né? Toda a reunião do Supremo Concílio, essa consulta sempre sobe. E ela sobe geralmente via algum presbitério que consulta o seu sínodo e vai subindo para o Supremo Concílio. Como é uma questão de relevância nacional, denominacional, porque não pode uma igreja local ordenar diaconisas, enquanto que a denominação não aceita isso, ou não deliberou a respeito desse assunto. Então seria um tipo de rebeldia, porque precisa haver uma orientação denominacional. E aí, essas consultas elas sempre sobem. Então é decidido dentro das reuniões do Supremo Concílio e, uma vez que há uma decisão, é gerada uma comissão para analisar a questão, a comissão apresenta seu parecer e os delegados, cada presbitério e sínodo, eles elegem delegados que vão compor ali a Assembleia do Supremo Concílio. E eles votam a respeito daquela questão que foi levantada. E a decisão da Assembleia Soberana que vai valer para toda a denominação. Então, os sínodos e concílios são extremamente importantes para orientar a Igreja de Cristo quanto às questões de doutrinas práticas cristãs. Por isso que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, devemos orar pelos nossos líderes, não só nossos pastores de igrejas locais, mas também por todos os nossos líderes, também das instâncias superiores, dos concílios superiores, nossos líderes de presbitérios, de sínodos e também os nossos líderes no Supremo Concílio, para que as decisões sejam tomadas, sejam decisões que sejam saudáveis e sadias e mantenham a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, alinhada com os princípios bíblicos. Porque em outras igrejas presbiterianas a gente vê as coisas, o trem saindo do trilho, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma denominação, a Igreja Presbiteriana Nossa Mãe, que foi a que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ela saiu dos princípios bíblicos e abraçou ensinamentos que não são ensinamentos corretos segundo a cosmovisão bíblica. Tanto foi que houve um rompimento entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana da América. Então, esses sínodos são importantes para orientar a Igreja de Cristo quanto às questões de doutrinas e práticas cristãs. E aí, a gente sempre deve orar e reconhecer a importância disso, para que também não hajam igrejas, cada pastor fazendo o que der na sua cabeça, ou trazendo ensinos que sejam estranhos. E aí você tem a possibilidade de, para o bem da comunidade, uma instância superior intervir quando acha que ali está fugindo da nossa identidade doutrinária que nós aceitamos dentro da fé reformada. Então aquela igreja ela precisa ser admoestada, o pastor precisa ser chamado, o conselho precisa ser chamado. E isso se faz através dos conselhos superiores. A finalidade e a composição dos sínodos e concílios. Primeiro, exercer o governo da igreja. Então isso é bíblico, nós vamos ver em Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, bispos devem apacentar a igreja, e apacentar é a ideia de tanto de pastorear como de liderar. É essa ideia, né? Do cajado tem essa função, tanto de pastor em termos de espiritualidade, como em termos de governar a igreja, de liderar, dizer qual é o caminho que o rebanho deve seguir, e o pastor deve sempre estar indicando esse caminho. Então, é uma responsabilidade da igreja, lembrando a liderança da igreja, aos presbíteros, que a igreja não pertence a eles, mas que eles devem pastorear a igreja que pertence a Cristo, porque eles vão ser cobrados por Cristo pela forma como conduziram o rebanho. Então é uma grande responsabilidade. O líder de uma igreja e os seus líderes, seus representantes, pastores e presbíteros, eles têm grande responsabilidade que vão ser cobradas diretamente de Cristo. Como eles governaram, lideraram e pastorearam o rebanho que é do Senhor. A igreja não pertence a pastor, não pertence a conselho, não pertence a presbíteros, pertence ao Senhor. A liderança, ela é ministra, instrumento de Deus para o governo, para a orientação. É por onde o Senhor governa a igreja, é através dos seus instrumentos entre presbíteros e pastores. Para promover a edificação da igreja.
Atos 16, 4, 5. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então vejam que aqui já mostra, lembrando aquele contexto do texto que a gente leu, de Atos 15, né? Então, Paulo e Silas iam passando pelas cidades e entregando esses documentos, decretos que haviam sido estabelecidos no concílio de Jerusalém, pelos apóstolos e anciãos, ou seja, presbíteros de Jerusalém. Então, presbíteros e pastores, eles têm que edificar a igreja, eles têm que promover a edificação da igreja. É responsabilidade deles e serão cobrados por isso. Por isso que tem que ser pessoas que são aptas nas Escrituras, que conhecem as Escrituras, para poderem pastorear conforme as Escrituras, não de acordo com ideias próprias, com filosofias, com ideologias, mas de acordo com as Escrituras, edificando bem a igreja. Compõe-se de presbíteros, regentes e docentes. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então aqui nós temos uma distinção. Os presbíteros que governam bem são aqueles regentes, e aí, como eu falei, não precisam ter um curso de teologia, não precisam ser bacharel em teologia, mas precisam conhecer bem as Escrituras. Eles podem ser leigos, mas desde que sejam leigos que são profundamente conhecedores das Escrituras. Não pode ser um neófito, uma pessoa que tenha uma doutrina rasa. Eles têm que ter uma doutrina sólida. Já os docentes, que vão ser responsáveis pelo ensino da igreja, esses sim, eles têm que ser bacharel em teologia, têm que ter passado por um seminário. E aí a distinção, hoje na igreja presbiteriana do Brasil, não há distinção oficial. É presbítero regente, presbítero docente. Mas no dia a dia nós distinguimos entre presbíteros, seriam os regentes, e pastores, seriam os docentes. Então, o conselho deve ser composto tanto de presbíteros regentes, como de presbíteros docentes, ou seja, pastores. A competência dos sínodos e concílios: decidir ministerialmente sobre controvérsias quanto à fé e casos de consciência. Então, eles têm que decidir. Atos 15, 5, 6... Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Mais uma vez aquela questão. E quem decidiu sobre a questão? Presbíteros e apóstolos. Naquela época existia ainda o ofício de apóstolo, que não existe mais, foram aqueles 12 e aquela geração que passou, alguns que são como Paulo e Barnabé, que também foram contados como apóstolos. Após isso, não há mais apóstolos. Porque um dos requisitos para ser apóstolos, apontado pelo próprio Paulo, é ser testemunho da ressurreição de Cristo. A não ser que você conheça alguém que tenha 2000 anos, que foi testemunho da ressurreição de Cristo, ninguém mais pode ser apóstolo. Porque esse requisito, que é o primeiro, ser testemunho da ressurreição de Cristo, não existe mais. Não existe ninguém com 2000 anos que tenha vivido esse evento no passado. Então, que sobra? Presbíteros e diáconos, mas os presbíteros é que são chamados então para exercer esse governo. Os diáconos, eles assistem à igreja, têm a sua função própria, mas o governo e o ensino da igreja são dados aos presbíteros. Então, sempre que houver controvérsia, sempre que houver algum problema de consciência, ou seja, um irmão faltoso, um irmão em uma prática que não é adequada, uma prática pecaminosa, quem tem que decidir a questão, tem que acompanhar, quem tem que fazer a intervenção são os presbíteros, pastores e presbíteros, então, que fazem isso. Por isso que as disciplinas eclesiásticas, como a gente vai ver, são competência do conselho da igreja. Determinar regras e disposições para a melhor direção do culto e do governo da igreja. Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem. Então vejam que são decisões de cunho espiritual e de cunho moral também. Então, eles determinam, o conselho e os presbíteros devem determinar regras e disposições para a melhor direção do culto e do governo da igreja. Então, a liturgia, ela tem que ser decidida pelo conselho.
O pastor, ele pode ter algumas ideias, mas ele tem que submeter ao conselho. E em colegiado essas coisas são decididas. Sempre os rumos da igreja, eles são decididos em colegiado. Os presbíteros, um presbítero ou um pastor pode dar uma sugestão, e essa sugestão ela tem que ser discutida no conselho e aprovada ou desaprovada no conselho. E a decisão que o conselho tomar é a decisão de todos os presbíteros. Mesmo que você não tenha votado a favor, mas a decisão do conselho se torna a sua decisão, você faz parte do corpo. E todas as questões referentes à vida da igreja, como vai ser a liturgia, como vai ser o culto, se determinado evento é possível, como aplicar melhor os recursos, tudo isso é decidido pelo conselho. Receber queixas e julgá-las atuando apenas no âmbito eclesiástico. Então, atuando apenas no âmbito eclesiástico, é para a jurisdição do conselho da igreja, é apenas no âmbito eclesiástico, é referente à membresia, é referente à condição daquela pessoa como membro da igreja. Não pode afetar outras áreas, outras esferas daquela pessoa, como por exemplo, a igreja não pode interferir na vida particular daquela pessoa, determinando, olha, você não pode fazer determinada coisa. É aquilo que a gente falou sobre liberdade cristã, os irmãos devem recordar, não é? Então a igreja ela não pode impor, por exemplo, a não ser que seja uma coisa bíblica, aí a igreja tem que impor, a igreja tem que, aí está dentro do âmbito eclesiástico, porque uma questão bíblica é uma questão de pecado, ou até que não é pecado, mas não é adequado, não convém, então a igreja ela pode interferir. Mas questões da liberdade cristã que a gente falou, a igreja não pode impor, a igreja não pode chegar e dizer que, olha, você não pode ler determinado livro, porque é autor secular, não é autor cristão. Mesmo que aquele livro, em termos de conteúdo, ele não esteja nada que afronte um princípio bíblico. Não tem pornografia, não tem violência excessiva, não tem nada. Mas simplesmente é porque o autor não é cristão. Isso não pode ser feito pela igreja. Isso. Então, é sempre dentro do âmbito eclesiástico. 1 Coríntios 6, 12. Aliás, 6, 1 e 2. Quando alguém de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a um juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não têm competência para julgar as coisas mínimas? Então, uma coisa boa aqui também como exemplo. Se o irmão tem uma questão contra outro, às vezes até não é nem dentro da jurisdição da igreja. Digamos que há uma situação em que um irmão é empregado de outro irmão. E ele percebe que ele está sofrendo prejuízo na área trabalhista. Então, antes de entrar, ou não deveria nem entrar no juízo, na justiça secular, na justiça do trabalho, para processar o seu irmão, antes deveria procurar o quê? A igreja. O tribunal anterior, inicial, seria o tribunal competente para julgar irmãos, seria o tribunal eclesiástico, seria o conselho. É procurar o pastor, é procurar os presbíteros e dizer, olha, o irmão fulano de tal é meu patrão e eu acho que eu estou sofrendo um dano trabalhista por causa disso, disso e disso. E essa questão, então, ela é analisada pelo conselho. E o conselho chama o faltoso, conversa com ele, apura os fatos e se for verificado que é uma falta mesmo, vai requerer dele que haja a reparação. E o abandono da conduta, que é uma conduta não apropriada, uma conduta pecaminosa, inclusive. Cadê o amar o próximo como a si mesmo? Né? Então, essa é a jurisdição. Então, o irmão não precisaria entrar na justiça do trabalho. Não estou dizendo que não deva, porque às vezes há falhas. Toda instituição ela é humana e às vezes os conselhos podem falhar. E uma vez que haja falhas, você poderia sim aí buscar auxílio, mas você buscou primeiro, isso tem que ser importante, busque primeiro o conselho da igreja, o tribunal eclesiástico para resolver questões. Então toda questão entre irmãos deve ser resolvida dentro do conselho da igreja e não buscar um tribunal, um fórum, um árbitro ímpio para resolver questão entre irmãos que são unidos pelo amor de Cristo. A autoridade dos sínodos e concílios repousa no mandato que os oficiais recebem de Deus mediante ordenação. Então, Atos 20, 28 diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, aqui bem claro de que essa autoridade, ela vem diretamente de Deus, mediante a ordenação. A gente vê que os presbíteros são eleitos e ordenados
Então há um rito de ordenação que oficializa aquelas pessoas, então, como oficiais da igreja, como presbíteros da igreja. Tanto diáconos como pastores, como presbíteros, eles são ordenados mediante esse rito para o ofício que estão assumindo, né? É de caráter declarativo. Então, Mateus 18 diz: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Quando há um caso, por exemplo, extremo, em que um determinado irmão faltoso, impenitente, ou seja, não está arrependido, continua na prática do pecado, ele recebe a exclusão do rol de membros, ou seja, a excomunhão, então isso não é uma mera formalidade. O que esse texto está dizendo é justamente isso: tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem será desligado nos céus. Então, quando uma igreja, através do seu conselho, recebe um membro, ou uma pessoa que se converte e agora procura a igreja, e é analisada pelos presbíteros, né? Avaliada, tem uma entrevista com os presbíteros, eles percebem que aquela pessoa, ela está professando bem a fé, ela faz a pública profissão de fé, recebe o batismo como sacramento. Então, o que a igreja está fazendo é justamente recebendo, através do seu conselho, aquela pessoa no reino de Deus. Então, isso não é uma mera formalidade, isso é o rito como acontece a recepção de pessoas no reino de Deus, da forma ordinária, porque há situações extraordinárias, mas a forma ordinária seria isso. E o rito de exclusão também é da mesma forma. Então, não é uma mera formalidade, recepção de novos convertidos e exclusão do rol de membros ou excomunhão de pessoas impenitentes que estão na prática do pecado não é mera formalidade. Biblicamente, é uma realidade espiritual que está acontecendo, se concretizando, se manifestando fisicamente através da igreja, através do seu concílio. As decisões dos sínodos e concílios devem ter base e respaldo na palavra de Deus. Atos 17:11. Ora, estes de Berea eram mais nobres dos que Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, toda decisão conciliar, ela deve ser baseada nas escrituras. Não pode haver uma decisão que seja baseada em ideologias, baseada em consenso pessoal. Não. Todas as decisões, principalmente as mais delicadas, as que terão mais repercussões, elas têm que ser baseadas nas escrituras, elas têm que ter fundamento bíblico para essas decisões. Então, as decisões, elas têm que ter respaldo na palavra de Deus. Não pode ter respaldo na autoridade de um pastor, não pode ter respaldo na autoridade do conselho, não pode ter respaldo em achismos, mas simplesmente tem que ter a autoridade delas, tem que ser as escrituras. Tudo tem que ser provado através das escrituras. Devem ser recebidas e acatadas com reverência e submissão. Então, uma vez que essa decisão ela tem respaldo na palavra de Deus, os seus membros devem recebê-la com reverência e submissão. Por quê? Porque a autoridade daquela decisão ela é nas escrituras. Certas decisões que os irmãos percebam que não têm base nas escrituras, elas podem ser questionadas, sim. E não há pecado nenhum em questionar uma liderança quando você percebe ou você desconfia que aquela decisão ela não é bíblica. Por exemplo, um caso hipotético, mas que acontece, determinada liderança de uma igreja local proíbe seus membros de visitarem ou assistirem culto em outra igreja local, cristã, evangélica, ou até mesmo da mesma denominação. Por quê? Cadê o amparo bíblico? Por quê? Porque é a decisão deles, por alguma razão deles, de fórum íntimo deles, mas quando o irmão que quer assistir um culto numa outra igreja, e que ele é questionado a respeito disso, ele pergunta à liderança, por quê? Cadê o amparo bíblico? Onde é que isso está nas escrituras? Me dê o fundamento bíblico. Se aquele concílio não apresentar, o irmão tem, sim, condições e legitimidade de questionar essa decisão, porque ela não é bíblica. Ela saiu do conselho, autoridade conciliar, mas ela não tem esse pré-requisito, respaldo das escrituras. Então, ela não precisa ser recebida e acatada com reverência e submissão. Agora, uma decisão que tem amparo bíblico, aí sim. Irmão, não frequente aquele local. Por quê aqui?
A Bíblia diz que a gente deve se afastar da aparência do mal, aquilo ali, para quem vê, mesmo que você não esteja fazendo, mas as pessoas ao redor. O intuito daquele evento é só isso. Você está participando, você está concordando com aquilo que está acontecendo ali dentro. Porque não é uma coisa à parte. Como, por exemplo, alguém vai para um estádio de futebol, assistir um jogo, o objetivo é assistir o jogo, mas tem alguém falando palavrão, tem alguém xingando o juiz, tem gente bebendo bebida alcoólica em excesso e ficando embriagado, há violência, mas o intuito é ali assistir o jogo. Mas você vai para um local em que, por exemplo, é uma balada, em que todo mundo vai, para uma pegação, para ficar um com o outro, irresponsavelmente, para encher a cara. Então você sabe o que está fazendo lá. O objetivo daquele evento é esse. Então a igreja ela tem autoridade bíblica para dizer não frequente. E se você continuar frequentando, a gente vai ter que entrar com alguma medida disciplinar. Então isso tem que ser acatado com reverência e submissão, porque tem amparo bíblico. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então vejam, eles devem prestar contas a Deus, por isso que eles devem zelar pela alma de todos nós da igreja, porque eles foram levantados, escolhidos diante de Deus para nos pastorearem e responderão a Deus por isso. Por isso que é uma responsabilidade muito grande, porque tanto você pode ser responsável pela omissão de deixar o rebanho caminhar sem nenhum pastoreio, cada um fazendo o que quer e a igreja não interferindo, e o caráter espiritual e moral da igreja cair, e a responsabilidade vai ser da liderança, como impor aos irmãos regras que não são bíblicas apenas por capricho pessoal. E aí serão requeridos também pela tirania e o abuso espiritual que estão praticando. Então, vamos prestar contas. E nós, membros, devemos ser submissos a eles e que zelam pelas nossas almas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Então, que eles façam com alegria, sabendo que a gente vai receber essa exortação. Sempre sabendo. Por isso que é muito importante que os membros também conheçam as Escrituras, que a gente possa ter filtro para conhecer se uma deliberação, se uma recomendação, se uma exortação, ela tem amparo bíblico ou não. Não são infalíveis, não são irrevogáveis. O conselho, ela não... Deixa eu voltar aqui, né? Levanta aqui. O conselho, as decisões do conselho, elas não são infalíveis. Como eu falei, toda instituição humana, mesmo as instituições criadas por Deus, como família, como Estado e como igreja, principalmente igreja que faz parte do reino de Deus, elas são formadas por seres humanos que são afetados pela depravação total, são pecadores. Então, o conselho pode errar e algumas vezes irá errar, sim. Então, por isso que a ideia de um conselho colegiado é bom, porque um pode corrigir o outro e não tomar uma decisão. Uma decisão monocrática é muito mais fácil de o erro se perpetuar, porque não há não há uma outra força paralela que possa exortar aquele regente monárquico, né? A decisão dele é soberana, mas uma decisão colegiada, há uma discussão, há alguém que sempre vai levantar alguma questão bíblica que deve ser apurado por várias pessoas, então é muito mais fácil. Mas elas não são infalíveis, não são infalíveis. Como eu falei, há igrejas que podem impor um requisito, uma orientação para os seus membros que não tem amparo bíblico, não é infalível. E não são irrevogáveis. Um conselho pode deliberar alguma coisa agora, analisar posterior e ver que não foi uma boa decisão e revogar. Isso é compreensível. Então não há, dentro das nossas denominações cristãs, não há a infabilidade dos conselhos. Não há. Nem há a irrevogabilidade das decisões conciliares. E agora a gente entra nesse assunto, que é um assunto bem dificilzinho, né? A disciplina e censuras eclesiásticas, mas é bom a gente entender. O exercício da disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. Então, se você quer conhecer uma igreja verdadeira, ela tem 3 marcas. Primeiro, o exercício da disciplina. Uma igreja que disciplina é uma marca da igreja verdadeira. Uma igreja que não disciplina, que seus membros têm autonomia para fazer o que quiserem e a igreja não está nem aí, nem seus líderes estão nem aí para as manifestações espirituais e morais dos seus membros, ela não é uma igreja verdadeira. A segunda marca é a correta administração dos sacramentos e a terceira marca é uma pregação bíblica.
Então, se a igreja ela tem pregação bíblica, correta ministração dos sacramentos e o exercício da disciplina, são as 3 marcas de uma igreja verdadeira. As censuras eclesiásticas ou disciplinas são comparáveis a um remédio para o tratamento do corpo. As censuras visam a correção do faltoso. Então, se você tem uma pessoa que está em pecado dentro do meio, ela tem que ser corrigida, porque ela tanto pode ferir, como pode influenciar pessoas dentro da igreja. Isso é danoso para a comunidade. A sua restauração deve visar não a punição nem uma vingança, mas a restauração daquele, bem como a preservação da pureza da igreja e a dignificação do Evangelho de Cristo. A comunidade ela tem que estar pura. Então, se surge uma pessoa, um grupo de pessoas praticando uma conduta ou qualquer coisa que é pecaminosa ou não é adequada, o conselho tem que intervir para a pureza da igreja, para a igreja ser reconhecida pelos seus membros e pelos de fora como sendo uma igreja pura. E isso também dignificar o Evangelho de Cristo. Quantas vezes a gente não escuta falando dos evangélicos de forma pejorativamente por causa do mau exemplo que muitos evangélicos dão? Tanto esses de maior destaque, né? A gente vê evangélico na política, evangélico na cultura, evangélico né, sempre com celebridade, e muitas vezes o testemunho que eles dão não é um testemunho bíblico, e isso muitas vezes acaba o quê? Acaba maculando não só os evangélicos em geral, mas como o próprio nome de Cristo. Como a própria figura, a pessoa de Cristo é maculada. Por isso que a igreja tem que intervir. A palavra de Deus orienta quanto à aplicação das censuras eclesiásticas e, portanto, as autoridades não devem negligenciar, não devem descuidar a sua função de zeladores do rebanho. Isso é requerido das autoridades. É difícil, é penoso, mas tem que ser feito, porque eles são responsáveis para que a comunidade ela continue nos eixos, ela continue saudável e também para corrigir o faltoso. Toda ação disciplinar deve visar a cura e a restauração do faltoso. A gente não pode usar a disciplina como vingança ou punição. Não é? Então, o irmão cometeu um pecado, de repente o pecado foi um pecado até grotesco, grave e tudo, e aí a igreja quer puni-lo, quer se vingar e aplica a disciplina. Isso está errado. A disciplina visa a restauração. A última instância que a gente vai ver é que é a exclusão do rol de membros, mas a disciplina ela visa a restauração do faltoso. Ela não visa a punição, nem é uma forma de se vingar contra uma ação que determinada pessoa fez. Então, os líderes da igreja não gostaram daquele membro porque ele criticou o pastor ou ele criticou um presbítero, e aí vão e se vingam e punem aquela pessoa. Isso foi vingança, isso é punição. Você não está preocupado com aquela pessoa, que ela também não pode deixar impune. Tem que chamar a pessoa e dizer, por que você falou isso? E exortá-lo. Não fale, porque a Bíblia está aqui. Seja submissa às autoridades, enquanto as autoridades são submissas ao Cristo, você subscreveu isso na sua profissão de fé. Então, é um juramento que você fez, você tem que cumprir esse juramento. Tem que ser chamado a atenção. Então, a disciplina não pode ser usada como vingança ou punição. O amor é o critério fundamental para a aplicação da disciplina. Então, o conselho ele tem que estar apto a, mesmo diante de uma falta grave, escandalosa, de saber agir em amor, pensando no resgate daquela pessoa, pensando em fazê-lo repensar, fazê-lo analisar a situação e se submeter à penitência, se submeter à disciplina, para que possa alcançar de novo aquele irmão para Cristo. Afinal de contas, ele é a imagem de Deus, como bem falou aqui na mensagem o pastor Leonardo, e não somente isso, se for salvo, o próprio Cristo já perdoou seus pecados, então tudo tem que ser feito em amor. O amor é o critério fundamental da disciplina. O rito da disciplina eclesiástica, ela segue a passagem de Mateus 18, 15 a 20. Então nós temos um primeiro momento. Se seu irmão pecar contra você, e aqui é um princípio, não precisa ser pecar contra você, se seu irmão pecar, é que aqui Cristo está usando o caso concreto, não é da ofensa pessoal, mas a gente pode usar o caso concreto para um princípio geral. Se seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se você sabe que seu irmão está em pecado,
E não é porque você ouviu fofoca, não. Se você testemunhou, se você viu que seu irmão em pecado, ou seu pecado o ofendeu, você vai a seu irmão em particular. É o primeiro passo da disciplina, é entre irmãos. Você não precisa ser presbítero. Nem você vai fofocar. Você viu seu irmão em pecado, você não vai fofocar, não vai falar para os outros, não vai comentar, nem vai chegar para um presbítero de imediato e falar aquilo, a não ser que há situações que se exige, por exemplo, que se suba uma instância, que vá direto ao presbítero. Quando, por exemplo, o que está cometendo falta é um outro presbítero, ou uma situação que exija, então, que você só não possa ir lá. A sua atenção com ele chegou a tal ponto que ele não lhe ouve. Então você não pode dar nem o primeiro passo, você já tem que dar o segundo passo com alguém. Então, se seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão, acabou. Acabou aí a disciplina. Morreu o assunto. Ele ouviu, restaurado, está. Ninguém precisa saber nada. Mesmo que esse pecado seja um pecado grave. Se ele não tiver reparação, ou se ele não for público, morreu aí o assunto. Agora, se ele tiver reparação, por exemplo, você viu que seu irmão ele está sendo desonesto com o outro. Ele furtou algo. Você vai lá e repreende. Se ele te ouvir, beleza? Não. Agora vai lá e repare o que você fez. Assuma a consequência. Se você foi desonesto com alguém, você vai lá e confesse e devolva a ele o que lhe é devido. E aí ele está provado que é arrependido. Se o caso não for público, morreu ali. Se o caso for público, aí tem que dar satisfação. E aí tem que, para todas aquelas pessoas que presenciaram o fato, ele tem que pedir perdão a elas. Não é? E o público aqui é restrito àqueles que presenciaram o fato. Você não vai chegar para um terceiro que nunca não soube do fato e contar. Não, mas aqueles que presenciaram, por exemplo, num grupo de amigos, um outro, numa discussão, acabou xingando ele, sendo violento, com palavras e talvez atos, saiu às vias de fato. Então, aquela pessoa, uma vez advertida, reconheceu, ele tem que ir naquele grupo e pedir perdão a todos, mesmo que o ofensor ele já tenha se resolvido. Esse é o passo. Mas se ele não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Então você leva mais 2 irmãos, em geral com mais sabedoria, como que possam ser parciais no caso. E aí você leva e adverte ele de novo, exorta ele. Se ele ouvir, morreu ali. Mais uma vez observando, a reparação foi público, não foi? Então tem que reparar e a solução tem que ser pública também. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E aí sim, você envolve os presbíteros, aí envolve o conselho. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. E aí é o caso da excomunhão. E aí sim, uma vez que você leva à igreja, aí a igreja tem formas de poder exortar. Tem um rito também dentro da disciplina eclesiástica quando a igreja intervém. Então, por isso, todo caso, ele tem que ser resolvido primeiro entre os irmãos, entre o ofendido e o ofensor, ou testemunha do pecado e o pecador. Caso não haja perdão ou arrependimento, e não haja reparação ou publicidade, com as testemunhas, não resolveu, aí é levado aos presbíteros, eles vão chamar o faltoso, as testemunhas, ouvi-los e deliberar sobre o assunto. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então mostra a severidade e a gravidade do conselho diante de um tribunal. Essa passagem que a gente gosta muito, né? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, a gente usa até para um contexto de oração. Pode usar. É um princípio que é usado, né? Quando 2 pessoas estão reunidas em nome de Cristo, Cristo está entre nós. Mas o texto originalmente, ele é citado para um concílio, para um tribunal eclesiástico. Veja que o contexto dele é justamente isso, é um conselho que está sendo deliberado para julgar um irmão faltoso. E a passagem anterior se esse conselho decidir excluí-lo, ele vai ser excluído do reino de Deus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali ele estará e a decisão será tomada baseada em Cristo. É claro que se a liderança for submissa a Cristo, né? A igreja for uma igreja saudável. Compete ao governo da igreja, então, aos conselhos, 1 Tessalonicenses 5,14,
também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada. Então, o conselho da igreja é competente para admoestar os que vivem de forma desordenada. Então, a censura eclesiástica é competência do governo da igreja, não do pastor isoladamente. Há denominações que o pastor ele disciplina, e há, de repente, realidades em que você ainda não tem um conselho, só tem um pastor, porque a comunidade é pequena e o pastor tem que fazer isso. E há denominações que a congregação toda vai fazer a disciplina, mas aí porque as formas de governo são diferentes. Mas dentro do regime presbiterial é o conselho que faz isso, ele é o competente para aplicar a disciplina. É de caráter declarativo, então como eu falei, como a gente leu, né? Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então essa ideia de chave da terra, a chave do reino do céu, é nesse sentido. A igreja não é uma mera formalidade quando ela aceita uma pessoa como membro ou quando ela exclui uma pessoa de seu rol de membros. Deve se dar segundo a natureza da falta e o demérito da pessoa, ou seja, ela tem que ser proporcional, respeitar o princípio da proporcionalidade. O irmão foi pego em mentira, exclui ele da disciplina. Exclui ele do rol de membros, né? Aplica a disciplina de exclusão, não pode, tem que ser uma proporcionalidade. E tem que ter um rito também, não é? Primeiro há uma exortação, depois, se ele continua, permanece, aí começa a ser disciplinas mais graves. Então tem que haver uma proporcionalidade. Pode ser que no primeiro caso, por exemplo, um caso de adultério, que é um caso gritante, e aí uma mera exortação não é suficiente, principalmente se tiver publicidade. Por ser público, então a disciplina tem que ser pública, para que as pessoas que souberam do caso saibam que a igreja tratou, que a igreja está tratando do assunto. E que a pessoa, o faltoso, ou está se arrependendo ou não se arrependeu. Isso aí tem que ser colocado também. Deve se dar com prudência, discrição e amor. Então, há casos que, por exemplo, o faltoso procura um pastor, um presbítero, confessa o seu pecado, ele não é público, pode ser até grave, e ele diz, olha, eu reparei, eu fiz isso, mas eu me arrependi, e eu fui lá e reparei, estou arrependido, e quero que o Senhor ore comigo, para que eu não caia de novo, tudo. Quem sabe? Não, só eu, Deus e o Senhor. Ótimo, ali vai ficar. Discrição e amor. A pessoa está arrependida. É claro que aquele que sabe vai sempre estar supervisionando para ver se o irmão está em dificuldade naquela área e ajudá-lo a vencer aquela dificuldade. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, como eu falei, a disciplina pública ela é necessária para dar uma satisfação à igreja, quando a coisa é pública, e também para que a igreja saiba que vocês, membros da igreja, não podem fazer tudo o que querem. Vocês têm que viver um padrão moral bíblico. E que se fugirem desse padrão moral bíblico, a disciplina vai cair sobre vocês também. Porque é isso que requer do eleito. É a santidade, a busca pela santidade. Claro, iremos cair, iremos confessar o nosso pecado a Deus, iremos buscar reparação. Se for público, iremos buscar o perdão das pessoas envolvidas. Mas nossa busca é pela santidade. Então, quando acontece um escândalo, ele tem que ser resolvido. Se ele é público, tem que ser levado à igreja para que a igreja tema e saiba que a disciplina é para o nosso bem. Qual de nós tem um filho? Quem é pai aqui sabe que se o filho fica constantemente fazendo alguma coisa de errado, você vai deixar passar? Ou você vai aplicar o castigo necessário? Visando o quê? Vingança pessoal? Não, você visando a mudança de comportamento daquele. E muitas vezes você faz isso na frente dos irmãos para que os irmãos parem e pensem, epa, esse tipo de atitude meu irmão foi punido, então eu não vou fazer também. Então, é nesse sentido. A gente tem que entender que Deus é nosso Pai e nos trata como filhos. E assim como um pai disciplina um filho em amor, querendo o seu bem, Deus nos disciplina em amor, querendo o nosso bem. E a forma como Ele faz isso é através da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, Ele se instrumentaliza, Ele se move, Ele se expressa no mundo através de nós. O propósito da disciplina eclesiástica é chamar e ganhar para Cristo os transgressores, não é se vingar, não é punir, é chamar e ganhar para Cristo os transgressores. É claro que, uma vez que eles se arrependem, morreu a disciplina, uma vez que eles não se arrependem, aí sim a gente está diante de um apóstata e tem que ser colocado um passo a mais.
Judas 22, 23. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então vejam que aqui várias orientações: compaixão daqueles que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, fogo do inferno. E quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor. Compassivos, pensando que a disciplina é para a correção, é visando o amor. Advertir a outros para que não pratiquem ofensas semelhantes. Então, 1 Timóteo 5,20, quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam, como a gente já leu. A disciplina serve para advertir os outros que não pratiquem ofensas semelhantes. Preservar a pureza da igreja. Então a igreja tem que ser pura e isso tem que ser demonstrado. Evitar a ira de Deus sobre a igreja. Josué 7:1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas contaminadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então uma igreja que não pratica a disciplina pode estar chamando a ira de Deus para ela. Uma igreja que não pratica a disciplina, que ela não exorta, que ela macula o nome de Cristo, porque no final das contas é o nome de Cristo, né? Já ouvi várias vezes isso. Fulano é crente, é? Já a espécie de crente. Olha como os crentes são. Aí muita gente já fala, tu é evangélico, é? Aí o que você me diz? Aí começa a citar um bocado de evangélicos, que dão mau testemunho. E aí é o nome de Jesus que está sendo, não é o meu nome, é o nome de Cristo que está sendo maculado aí pelo testemunho de outros. Por isso que a igreja tem que ser zelosa. A ordem das censuras eclesiásticas: repreensão oral ou escrita. Então, quando a falta ela é branda, e basta uma repreensão oral, irmão, não faça isso, não é adequado, ou uma repreensão escrita mesmo, né? Mas é uma repreensão. Tito 3,10, evite as pessoas que provocam divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então, caso de sectarismo dentro da igreja, pessoas que provocam divisões no corpo, tem que ser admoestadas, basta uma repreensão ou oral, ou, se reincidente, escrita. Por isso que, após admoestá-las uma ou duas vezes, uma vez oral, outra por escrito. Suspensão temporária do sacramento da ceia. Essa é a mais comum, né? A pessoa, ela cai num pecado que é público, ou então até particular, e o conselho vai e suspende ela do sacramento da ceia. Por um tempo, para que ela medite, ela vai ter que passar pela essa penitência para meditar, porque afinal de contas a ação dela foi grave, e ela tem que saber que tem repercussões. Mesmo que não tenha uma reparação, mas ela tem que ter pelo menos esse afastamento da comunhão para repensar na sua situação, para saber que é grave, que mesmo que ela tenha se arrependido, isso é tão grave que ela vai ficar um tempo afastada da comunhão, para se santificar novamente. Então, essa suspensão temporária do sacramento da ceia, nós vemos em 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quanto ao processo da disciplina que o conselho vai deliberar, se estiver durando, porque a pessoa de repente pega numa falta, se arrepende, mas o conselho percebe que ela tem uma inclinação para isso, e ela tem que ser pastoreada, não basta apenas aquele momento, ela tem que ser acompanhada por um presbítero, pelo pastor, durante um tempo, até que o pastor diga, ela se libertou daquele vício. E enquanto esse período durar, ela vai estar afastada da comunhão, para que ela não coma o pão e beba o cálice de modo indigno, porque ela está num período digamos assim, de cura, um período, como se fosse um hospital, né? Digamos, você entra no hospital com uma certa doença, você é internado, enquanto durar o tratamento, você, por exemplo, não pode beber bebida alcoólica, ou não pode comer carne por causa do tratamento. Às vezes até o tratamento é tão grave que você não pode comer alimentos sólidos, só alimento pastoso. É um período, é porque você está em tratamento. Uma vez que você recebe alta, então você pode voltar à sua vida normal. O tratamento espiritual é da mesma forma. Exclusão da igreja, Tito 3,10. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então, evitar. Já que ela foi admoestada uma ou duas vezes, ela continua
na prática, tem que ser excluída da igreja. Então, ela tem que ser... Aí tem aquela passagem, né, que você considera o publicano, considera um ímpio e nem faça uma refeição com ele. Isso não quer dizer que você não pode chamar a pessoa para chupar um café ou para lanchar com ele. Significa, refeição aí no caso é a Santa Ceia mesmo. Ali a refeição é o caráter, nesse aspecto cerimonial. É que ela não deve participar da ceia, uma vez que ela está excluída. 1 Coríntios 5,3, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal é o faltoso, que não se arrependeu, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja o que Paulo está falando em 1 Coríntios, essa pessoa que cometeu um pecado tão grave assim, e que a igreja estava impenitente, né? Ele estava tendo relações com a própria madrasta, a mulher do pai, e a igreja nem aí. Então Paulo adverte disso, ele causou um tremendo desgaste de imagem à igreja, e uma vez que foi admoestado pelo conselho, ele não se arrependeu. Então, reunidos vocês e o meu espírito, porque Paulo estava só escrevendo para eles, mas estava dentro do espírito dele. No poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele deve ser entregue a Satanás. O que é ser entregue a Satanás? É a exclusão da igreja. Entregue a Satanás você vai para o mundo agora, você vai para o reino de Satanás, saiu do reino da igreja, do reino dos céus. É a exclusão do rol de membros, é uma linguagem para mostrar isso, que ele foi excluído do rol de membros, ele recebeu a excomunhão. Entrega a Satanás é isso, ninguém orou para que Satanás pegasse ele, na verdade é isso. Para a destruição da carne, é claro, uma vez lá fora, a carne dele vai se deteriorar, por causa das razões do pecado, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. E eles ainda levantam essa possibilidade de que, com isso, ele possa ser salvo. Eles não entregaram a Satanás para que Satanás o levasse para o inferno, não. Vejam que eles entregaram com o fim de que ele seja salvo. Então, muitas vezes, a exclusão ela é necessária para que, de repente, constranja o irmão a, de repente, ele repensar e o espírito ser salvo no dia do Senhor. Por fim, a gente termina fazendo essas perguntas que a gente medita nelas. Você reconhece que Deus ordenou homens para te instruir, supervisionar e administrar a igreja? Você reconhece a autoridade dos teus pastores, dos teus presbíteros para te exortarem? Você vai buscar neles um auxílio quando você está em dúvida, você está envolvido com uma questão que você sozinho não consegue resolver? Ou quando surge um problema entre irmãos, ofensa entre irmãos, e que você não conseguiu, ou já fez o primeiro passo, já fez o segundo passo, você busca nas autoridades o terceiro passo para resolver aquela questão. Não é para entregar, nem para fazer fofoca, mas é para sanar, porque é bom que os irmãos vivam em união e amor. Isso é a característica dos discípulos. E é em nome do amor de Deus é que a gente deve buscar a solução para os nossos conflitos pessoais dentro da igreja. E o caminho é o caminho de Mateus 18. E a terceira instância é envolvimento dos oficiais da igreja. A disciplina eclesiástica é prerrogativa do governo da igreja e não do indivíduo. Então, se você pega um irmão faltoso, não espalhe, não aplique nele a pena, não vai você mesmo aplicar a pena dele, mas faz os passos. O exorta em particular, o exorta com testemunhas e, em terceiro lugar, entrega à igreja. E morreu sua participação. Se você não é um presbítero, então sua participação ali morreu. O que é que o conselho fez? Não é da sua competência, é saber se o caso vai ser resolvido publicamente ou não vai ser, é deliberação do conselho. Você fez os seus passos e sua participação no ato morre na hora que você entrega a instância do conselho. Ali morreu sua participação. É claro que muitas vezes o conselho vai lhe dar um feedback, vai lhe dar até para você saber. Se a questão da publicidade, mas não queira participar da decisão. Cabe à igreja resolver isso. Terceiro, a sua compreensão sobre disciplina eclesiástica condiz com o ensino bíblico. Então, você aceita que a igreja tem autoridade bíblica para lhe aplicar a disciplina eclesiástica, como um pai tem autoridade para aplicar a disciplina em seus filhos, muitas vezes disciplina física. Então, dói, a disciplina física dói no pai e dói no filho também, dói no pai no coração, dói no filho na carne.
A igreja também sofre quando aplica. Quando a igreja ela é pautada no amor de Cristo, disciplinar um membro é doloroso. E muitas vezes as igrejas não fazem isso justamente para não passar por esse processo, como muitos pais também abrem mão de aplicar a disciplina para não ter que lidar com essa dor da alma, do coração, que é disciplinar um filho, né? Então, isso tem que ser colocado, a gente tem que meditar nesses pontos, ok?